Poxa, muito bem, estamos ao vivo, já estamos aqui gravando esta mentoria. Que prazer tê-los aqui comigo, que prazer estarmos juntos mais uma vez, sempre toda sexta-feira pela manhã, na nossa mentoria com pastores e líderes de igrejas pequenas. Esse é o foco, esse é o público-alvo do meu ministério, mentorear pastores e líderes de igrejas pequenas, dando suporte, dando assessoria, dando consultoria ministerial, para que a gente ofereça aos irmãos aquilo que é necessário em termos de ferramentas, em termos de estratégias e em termos também de orientação prática para que vocês construam um ministério saudável. Hoje nós vamos falar sobre 4 momentos. Pegue aí sua caneta, pegue aí as anotações do seu celular. Nós vamos falar sobre 4 momentos, ou talvez 4 fatores. Coloque assim: 4 fatores que alimentam o momento. Talvez aquele momento, sabe? Quando a gente diz assim: Deus me oportuniza um momento mais saudável, um momento melhor, um momento positivo. Porque aqui para nós, quando o momento do ministério ele é positivo, sabe quando um colega da gente chega e diz assim: "E aí, como é que está lá na igreja? Como é que você está no ministério? Que momento você está vivendo?" E a gente sabe que durante os nossos ministérios ou durante o desenvolvimento das nossas jornadas ministeriais, ou estando ou não estando em alguma igreja específica, sempre no mesmo ministério ou em qualquer ministério onde você esteja, você terá momentos positivos e momentos negativos. O momento positivo é aquele momento onde as pessoas estão se convertendo, as famílias estão sendo restauradas, está tendo muita conversão na igreja, o número de batismo está subindo e o povo está feliz, o povo está alegre, a diretoria está te apoiando, o conselho, os líderes estão com você. Sabe aquele momento mágico, aquele momento extraordinário que deixa qualquer pastor feliz, qualquer pastor contente? Agora, tem aquele momento negativo e talvez este seja o pior inimigo do pastor ou do líder. Então, nós vamos falar sobre como construir esse momento mais positivo. Como construir, como manter e como recuperar. Porque às vezes a gente até constrói, mas a gente não sabe manter. Vocês concordam comigo? Às vezes até Deus te deu este momento, a onda veio, mas como diz o pastor Rick Warren, você não soube surfar na onda, sabe? Veio aquele momento sensacional, as coisas começaram a prosperar, começaram a decolar, começaram a se desenvolver, mas por falta, talvez, de uma estratégia, de um processo bem definido, talvez por você não ter tido tanta maturidade naquele momento, talvez por falta de mentoria, não é, Israel? Porque às vezes, por falta de mentoria, a gente também se perde na caminhada, talvez por falta de alguém que pudesse ter te dado um toque, uma orientação, você perdeu aquele momento. Sabe quando o Neymar teve aquele momento no Barcelona? E talvez, não sei se ele realmente soube aproveitar. Sabe quando o jogador de futebol não sabe aproveitar o momento que ele estava em alta e depois que vieram as lesões, nunca mais ele conseguiu dar uma contribuição significativa para o futebol, porque ele já não consegue mais, ele perdeu o momento. Então, existe o momento positivo que a gente constrói, mas se a gente não souber administrar esse momento, para manter o momento, a gente pode perder o momento. Só que aí eu quero te dizer que você também pode recuperar. Porque talvez você que é pastor ou líder de uma igreja pequena, você diz assim: "Puxa, pastor, é verdade. Eu já tive aqui momentos assim extraordinários, eu acho que eu não consegui manter esse momento. Será que dá para recuperar? Dá. Sabe por quê? Eu sou a prova viva, porque eu vou completar agora, dia 9 de junho, 7 anos como pastor da mesma
igreja, eu gosto muito desse negócio de ministério longo. Eu sou defensor de um ministério longo. O ministério longo, ele não é sinônimo de ministério de sucesso. Mas eu não conheço nenhum ministério de sucesso que não seja longo. Eu não conheço nenhum pastor que teve um ministério curto que teve um grande sucesso. Por quê? Porque tudo isso é um processo. Demora você consolidar as coisas, consolidar uma visão, consolidar uma filosofia ministerial. Isso leva tempo. Então, eu passei 10 anos da minha última igreja, estou com 7 anos agora, vou completar 7 anos, dia 9 de junho, aqui em Morada, e a sensação que eu tenho é que eu estou apenas começando o meu ministério em Morada. Começando. Eu já vou completar 7 anos da mesma igreja. Agora, a questão é, em algum momento, eu me perdi aqui no meu ministério. Porque muitas vezes a gente pensa que os piores desvios que um pastor pode experimentar na vida sejam desvios morais, desvios doutrinários. Nem sempre, sabia? É claro que desvios morais, éticos e doutrinários podem causar um estrago na vida de um pastor. Mas eu posso lhes garantir que muitas vezes os pastores e líderes de igrejas pequenas, eles acabam enfrentando desvios ministeriais. É quando você se desviou da visão que Deus te deu. Vocês estão me entendendo? É como se você se desviou do projeto que Deus te deu. E aí você se perdeu. Então, em um determinado momento aqui no meu ministério, aqui em Morada, Celso, eu me perdi. É como se eu não consegui manter os processos, eu deixei de cuidar de alguns líderes, eu deixei de fazer reuniões que eram necessárias, eu deixei de encaminhar algumas coisas, eu não fui tão consistente em relação à visão. Muitas vezes fazia mudanças muito bruscas, muito abruptas, não esperava o tempo certo. Muitas vezes eu não deixava as coisas muito claras, eu perdi o foco e com isso a minha própria igreja sentiu. E aí eu me perdi. Mas a pergunta que você pode me fazer agora é: mas e agora, pastor? Agora estou vivendo um grande momento no meu ministério. As coisas estão se consolidando, os ministérios estão avançando, os pequenos grupos estão se multiplicando, nós estamos batizando, a igreja está avançando, nunca oramos tanto como antes, a igreja está unida, o conselho da igreja teve um conselheiro que na última reunião do conselho disse: pastor, nunca estivemos tão unidos como agora. Você entende que eu me recuperei? Ou seja, todo pastor pode se recuperar no mesmo ministério. Comece a mandar perguntas aqui para mim no chat, tá? Porque falando a gente vai deixar vocês falarem no final. Mas qualquer duvidazinha, já vai mandando aqui no chat alguma pergunta. Todo pastor pode se recuperar no mesmo ministério. Você não precisa mudar de ministério para se recuperar do ministério. Estão pegando a visão? Talvez essa seja uma das grandes mentiras na cabeça de muitos pastores e líderes. Ah, mas eu acho que se eu não mudar de ministério, eu vou morrer. Ah, se eu não mudar de igreja, eu acho que eu não vou dar conta mais de ser pastor. Por que é que você não se recupera no mesmo ministério que você está? Sabe por que poucos pastores passam pouco tempo no ministério? Por que é que poucos pastores passam 10, 20, 30 anos na mesma igreja? Porque para você recuperar aquele momento que você perdeu, porque quando eu cheguei, a coisa começou a bombar quando eu cheguei aqui em Morada. Mas depois de 2, 3 anos, eu me perdi em relação à visão, aos processos. Mas eu me recuperei. Então, eu mesmo provei para mim mesmo que todo pastor pode se recuperar no mesmo ministério. Não se engane, seu mentor está dizendo isso para você e eu quero que você acredite. Agora, existe um momento, porque existe um grande momento no ministério de todo pastor. É quando essa força que impulsiona, que empurra a organização, que empurra seu ministério para frente, sabe, essa força, quando chega esse momento que você percebe que a liderança está bem, a estratégia está funcionando, os recursos estão combinados. Agora,
Veja bem, criar esse momento é como lançar um foguete. Como é que se lança um foguete? Você sabe como é que se lança um foguete? Você tem noção como é que um foguete ele é lançado? Veja bem, para um foguete ser lançado, você precisa, eu vou até colocar aqui, ó, vou colocar no chat. E aqui, meu amigo, é tecnologia pura. Aqui a gente faz a coisa ao vivo. Estou colocando aqui no chat, tá? Estou colocando aqui uma frase aqui no chat muito importante para vocês lerem. Quem pode ler? Alex, leia a frase que eu acabo de colocar lá no chat, para vocês entenderem por que criar um momento positivo na igreja é como lançar um foguete. E aí? O que é que diz aí? Criar um momento. Quem é que pode abrir aí o microfone e ler o que está no chat? Vamos lá. Alguém lendo para que todos possam escutar. Queria que alguém lesse, algum dos meus mentorados, algum dos discípulos aqui. Criar momento é como lançar um foguete. Você usará uma quantidade desproporcional de energia para sair do chão, mas uma vez que supera a força da gravidade, pode manter o momento com esforço mínimo. Ok? Ou seja, para lançar o foguete, você precisa usar uma quantidade desproporcional de energia. É ou não é? Vocês já perceberam? Toda a estrutura que os cientistas eles colocam, toda a força para que o foguete saia do chão. Você já percebeu isso? Quando a gente assiste o lançamento de um foguete, entende, Israel? Tudo aquilo que é necessário para um foguete sair do chão exige o quê? Uma força desproporcional. E muitas vezes, para criar um momento maravilhoso na igreja, você vai ter que empreender muita energia, muito esforço, muito trabalho para o foguete do teu ministério sair do chão. Mas tem um detalhe: depois que ele sai do chão e ele alcança a força da gravidade, ou seja, o que é que eu estou falando? Quando você consolida a sua visão, quando você consolida o seu ministério, quando você dá tempo para que as coisas se ajeitem, se adequem, se posicionem, se ajustem. Quando você espera esse tempo, depois de você ter empreendido tanto esforço, agora você vai ter que manter. É o que o foguete ele faz. Ele vai para ele sair do chão. Isso é, sabe, para isso acontecer, exige uma estrutura, tudo isso exige uma estrutura muito pesada, muita força desproporcional, mas depois que o foguete vai, ele se estabiliza. E na hora que ele alcança, você entende, a gravidade, o esforço para manter ele funcionando é mínimo. Então, nem todo o esforço que você vai empreender agora será necessário depois, entende? Por isso que o seu trabalho agora é dar tudo que você pode dar para que as coisas se consolidem, principalmente vocês que são pastores e líderes de igrejas pequenas. A sua igreja tem exigido muito de você? Responde aqui. A sua igreja, né, por ela ser pequena, está exigindo muito de você agora, sim ou não? Exigindo muito do seu talento, exigindo muito do seu tempo, exigindo muito das suas competências, exigindo muito da sua capacidade, exigindo muito da sua experiência, exigindo muito de você. Concorda comigo? Ou seja, é um foguete que ainda não saiu do chão. Ser pastor de uma igreja pequena, eu diria que essa imagem que eu estou usando aqui, essa metáfora, traduz muito bem o que é ser pastor de uma igreja pequena. Vocês concordam comigo? Dá muito trabalho tirar o foguete do chão. Mas é isso mesmo. Mas depois você vai ter o trabalho de manter. E depois que você mantém, é só você dar continuidade ao que você está fazendo, porque esse foguete vai chegar no espaço. Ele vai alcançar o nível da gravidade. E aí você não vai precisar se esforçar tanto como antes. É por isso que todo pastor de igreja pequena sonha ser pastor de igreja grande. Por quê? Alguém pode sorrir comigo sobre essa piada sem graça que eu acabei de contar? Todo pastor de igreja pequena, o sonho dele é ser pastor de igreja grande. Por quê? Porque ele não quer ter trabalho. E lembrando o seguinte, que depende muito, não? Depende muito.
Porque, às vezes, dependendo de como essa igreja grande esteja, essa igreja grande dá muito mais trabalho do que a igreja pequena. Agora, de fato, se essa igreja grande ela já está consolidada na sua liderança, se esse povo todo dessa igreja grande já está sendo discipulado, se as novas gerações estão sendo alcançadas, aí sim você não tem tanto trabalho nessa igreja grande. Mas, gente, a verdade é, se você quer ter uma igreja grande, faça a sua igreja pequena se tornar grande. Eu me lembro que eu estava no seminário quando um colega meu disse: Ah, pastor, eu já quero sair do seminário e ser pastor de uma igreja grande. Sabe o que foi que o meu professor respondeu? Se você quer ser pastor de uma igreja grande, plante uma. Porque em todas as igrejas grandes já se tem um pastor, não? Em todas as igrejas grandes você já tem um pastor. Se você quer ser pastor de igreja grande, plante uma e faça essa igreja se tornar grande. Mas a pergunta é: botar esse foguete para subir dá muito trabalho. E é esse grande momento que você tem que produzir. E a minha oração hoje é que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos fazer uma oração, porque eu vou falar para vocês sobre 4 fatores para fazer o foguete da sua igreja pequena subir. 4 fatores para fazer o foguete da sua igreja pequena subir. 4 fatores necessários para que esse grande momento chegue. Mas antes, eu sinto no meu coração que eu tenho que orar, porque eu vou revelar isso aqui. E eu sei que já tem gente ansiosa para saber quais são esses 4 fatores. Então, para tentar aliviar a ansiedade de vocês, mas eu também quero que o Espírito Santo agora me ilumine muito para ajudar vocês. O André que está dizendo, boa colocação, a questão é que muitos não querem ter trabalho de plantar uma igreja. Exatamente, todo mundo quer ter uma igreja grande, mas ninguém quer ter o trabalho de fazer o foguete subir, achando que o foguete sobe da noite para o dia. Não sobe. Para botar um foguete para subir, você tem que se apropriar de uma energia muito desproporcional. Eu vou orar agora, aliás, eu vou pedir que o pastor Nivaldo faça uma oração antes que eu fale sobre esses 4 fatores aqui agora nessa mentoria, porque eu sinto de Deus que nós temos que orar. Nós temos que orar antes de compartilhar essa ideia. Pastor Nivaldo, você está aqui com a gente? Muito bem. O irmão consegue? Ah, ok, o áudio tá. É verdade, pastor. O áudio não está chegando. Que pena. Quem pode orar aqui? Maruan Bredoff, você pode orar por nós, queridão? Você pode fazer uma oração aqui Posso sim, agora por pastor? nós? Pode, por Oi. favor, faça uma oração então. Tá ouvindo? Sim, pode orar. Tá. Amém. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer e bendizer o seu santo nome, Pai. Agradecemos por essa manhã maravilhosa, pelos meus irmãos aqui presentes, pelo pastor Oséias, Pai, que o Senhor possa estar capacitando ele, dando sabedoria cada vez mais para ministrar essa mentoria aqui pra gente, Pai. Que o Senhor possa confortar os nossos corações para ouvir esses 4 passos, são extremamente importantes para o nosso ministério. Que o Senhor possa estar tranquilizando a gente e também que o Senhor possa estar revelando ao pastor Oséias cada vez mais e mais coisas vindas do reino do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. 4 fatores para construir esse grande momento quando o foguete começa a subir, tá? Eu diria que antes dos 4 fatores, eu vou colocar aqui no chat, porque, gente, eu estou aprendendo a usar mais o chat, sabe por quê? Senão fica uma imagem muito pequenininha, a gente fica muito pequenininho com a imagem do PowerPoint grande. Aqui, ó, primeira coisa que eu mando, anote isso aqui. 4 forças que impedem que esse foguete, eu diria que 4 forças que se tornam contrárias. 4 forças que, no lugar de botar o foguete para subir, vão fazer de tudo para que o foguete não saia do chão. Primeiro, quando você acha que você só pode fazer o que é conhecido. Você nunca se abre para o desconhecido. Tem muitos pastores e líderes que não saem do lugar porque eles têm medo do desconhecido. Eles nunca se abrem para uma mentoria, eles nunca se abrem para uma visão nova, eles nunca se abrem para projetos novos, eles nunca se abrem para estratégias novas. Então, cuidado quando você tem medo do desconhecido. Isso pode ser uma força contrária para o foguete subir. Segundo, muitos desses pastores e líderes, eles só fazem o que é seguro. Ou seja, ele nunca pisa em terreno onde ele não se sinta seguro. Depende. É claro que a gente precisa se sentir seguro no ministério,
Mas para o foguete subir, você tem que tentar algo, entende? E às vezes você tem que testar algo diferente na sua igreja. Algo que você nunca fez. Deus vai falar muito com vocês aqui agora. Algo que Deus tem plantado em sua mente, mas você está com medo de fazer, porque você não está se sentindo seguro. Mas, gente, uma coisa que eu aprendi no ministério. Se você não tem nem segurança do que realmente você está querendo fazer, diga para a igreja que a igreja vai entender que se caso você testar alguma coisa que nem você tinha muita segurança, mas pelo menos você avisou para a igreja que você estava testando, não? Porque eu te faço uma pergunta. A pergunta que eu faço é: todo foguete teve êxito mesmo? Todo foguete que tentaram lançar teve êxito? Todos os foguetes? Concorda comigo, Israel? Nem todos obtiveram êxito. Mas alguém estava tentando, Israel. Alguém estava tentando levar o homem para a Lua. Alguém estava tentando se aproximar mais do Sol. Alguém estava tentando descobrir como é que o sistema planetário funciona. Israel, um pastor, se você quer ser um grande pastor, você não pode ter medo de testar as coisas, de tentar coisas diferentes. Eu não estou dizendo aqui para vocês o tempo todo fazerem mudanças, o tempo todo dizer para a igreja que você vai mudar tudo da noite para o dia, que o tempo todo... Não, é claro que você tem que, quando você encontrar sua veia, quando você encontrar sua filosofia ministerial, você tem que dar consistência, você tem que consolidar o que você está fazendo. Mas você não pode viver no ministério achando que você só vai fazer aquilo que te dá segurança. Porque eu já fiz coisas no meu ministério que eu disse: Deus, eu entendo que é o Senhor que está me dizendo isso, mas eu mesmo não estava me sentindo tão seguro. Mas eu fui. Algumas coisas realmente deram certo, outras não. E está tudo bem. Outra força que pode impedir o foguete subir: sempre tomar o caminho daquilo que é fácil. Tem pastores e líderes que gostam disso. Ele não gosta de encarar desafio. Ele quer fazer o ministério, é o chamado ministério da manutenção. Então, para ele, está tudo bem, do jeito que as coisas estão, porque não, está tudo ótimo, eu não quero ter problema com ninguém, eu não quero enfrentar nenhum tipo de conflito. Ele quer o caminho fácil. Quem quer o caminho fácil do ministério não terá sucesso no ministério. Por quê? Porque até para você implantar uma visão, você tem que ter coragem. E isso tudo vai gerar problemas, conflitos, rupturas. Isso faz parte do processo. Quarta força contrária: não queiram um ministério confortável. Você conhece pastores que não querem em nenhum momento ter nenhum tipo de situação desconfortável porque não quer desagradar ninguém? Eu faço uma pergunta aqui para vocês que são meus mentorados. Você tem medo de desagradar as pessoas? Você é o tipo de gente que tem medo de perder membro de igreja? Ah, porque eu fico com medo que aquele irmão saia da igreja, de repente a gente vai perder o dízimo dele. Pastor que tem medo de perder não se abre para ganhar, viu, irmão Alex? Pastor que tem medo de perder não se abre para ganhar. Por quê? Porque ele quer um ministério confortável. Quando você decide viver tudo que Deus colocou no seu coração, e estar no centro da vontade de Deus não significa ter uma vida confortável. Concorda comigo do ponto de vista teológico? Estar no centro da vontade de Deus não é sinônimo de vida confortável. Porque todos os profetas, todos os apóstolos, até Jesus, não tiveram vida confortável. Então, preste atenção nisso, tá? Então, essas são as 4 forças. E eu gostaria até que você, agora, responde aqui no chat, aqui para mim, no chat, tá? O que seria mais difícil para você dessas 4 forças? Qual seria a força que mais tem impedido esse grande momento no seu ministério? O medo do desconhecido? O fato de muitas vezes você se sentir inseguro e você parece que, sabe, você quer viver esse momento, mas sabe, é porque você quer ter tudo muito fácil? O que seria, né? É porque você tem medo de passar por situações desconfortáveis do ministério? Então, comece a pensar sobre essas 4 forças, tá? Eliabe já respondeu aqui, puxa, às vezes a insegurança, o medo do desconhecido. Tá tudo bem, todo pastor
quando você olha para essas 4 forças, sempre tem um ponto desse que atinge qualquer pastor, qualquer líder. Tá? Alguns aqui estão dizendo medo do desconhecido, Israel falou aqui, tá? Ok, muita gente, muitos pastores têm medo mesmo do desconhecido. Deixa eu ver aqui o que é que o Andrei que vai responder. Enfim, o que eu estou tentando dizer é que essas 4 forças aqui, de contrárias, todo pastor e todo líder enfrenta. Mas o foguete não sai do chão se você não superar ou não tentar lidar com essas 4 forças. O Andrei que responde, insegurança. Às vezes, não tenho tanta segurança em caminhar em uma direção. Tem muito pastor que tem medo mesmo de caminhar em alguma direção. Testa, experimenta. Não deu certo, volta, pede perdão à igreja e começa tudo de novo. Lembra o que eu falei que para construir esse momento é fácil, manter já é difícil. E quando você perde esse momento, você tem que tentar reconstruir, recuperar. Isso tudo dá trabalho. A Paola diz, o que é confortável. Né? Às vezes eu prefiro o que é confortável. Não tem jeito. Viver grandes coisas no ministério vai gerar desconforto. Agora vamos lá. 4 fatores. Falei das 4 forças, tá? Mas agora eu quero falar sobre 4 fatores que alimentam esse grande momento para que o seu foguete possa sair do chão. Tem gente dizendo aqui, não tenho medo de avançar. Peraí, deixa eu ler aqui. Olha só, não tenho medo de avançar, só procuro sempre os melhores conselhos para saber quando. Ok, mas muitas vezes, às vezes a gente espera demais também, sabe, para fazer algumas coisas. Algumas coisas precisam ser feitas a longo prazo. Outras coisas precisam ser feitas, sabe, a médio prazo. Mas algumas coisas precisam ser feitas a curto prazo. Então, nós temos que entender isso, Alex. Às vezes, a gente já sabe o que fazer, mas não está fazendo. E o foguete querendo subir. Então, de fato, é preciso saber quando. Agora, a primeira coisa que você precisa fazer, tá? Coloque aí. Vou botar aqui no chat, tá bom? Para depois os nossos colegas também assistirem a mentoria. Primeira coisa, o foguete sair. Olha só, o foguete vai subir, olha só, quando, deixa eu dar aqui o primeiro fator, deixa eu aqui anotar, o foguete vai subir quando é acendido pela visão, primeiro fator, anote aí, acabei de mandar no chat, o foguete vai subir quando é acendido pela visão. Gente, deixa eu tratar disso aqui, porque isso aqui é muito importante. Gente, a essência da liderança é uma visão poderosa. E muitos pastores e líderes, principalmente de igrejas pequenas, subestimam o poder da visão. Sem visão não existe a possibilidade deste grande momento do foguete subir acontecer no seu ministério. E, portanto, quando você define a visão, você tem que fazer com que toda a sua equipe conheça essa visão. E sua visão, atenção, queridos discípulos, queridos mentorados. Vou botar uma outra coisa importante aqui, e tem muito pastor que se perde. Aqui, ó, acabei de mandar no chat. Sua visão precisa ser clara. Sua visão precisa ser persistente, ela precisa ser cativante. Ela precisa fornecer o porquê por trás de cada o quê. Vocês pegaram aí a visão? Você precisa explicar o porquê para que todos entendam que é esse porquê que está por trás de cada o que você está fazendo. O porquê é o propósito. O que é exatamente o que você tem que fazer. E depois vem o como. Mas o porquê é mais importante do que o que e mais do que o como. Tem muito pastor que não sabe fazer isso. Principalmente pastores e líderes de igrejas pequenas. Eles não sabem apresentar esse porquê. Eles não sabem apresentar essa visão. Israel diz o seguinte, pastor, o senhor disse uma vez que quem dá a visão, Deus é quem dá a visão
e também dará provisão. Exatamente. Só que como é que Deus vai enviar provisão, Israel, se nem a visão nós estamos compartilhando com a igreja? Muitas vezes a igreja não tem provisão porque ela não tem uma visão. Por quê? Porque é a visão que precede a provisão. Deus quer abençoar os nossos ministérios. Deus quer fazer o foguete dos nossos ministérios subirem. Mas Deus está esperando que você, como líder, apresente uma visão. Ele tem para você. Então, gente, preste atenção. Quando você pensa que já compartilhou essa visão, você está apenas começando. Sabe por quê? Geralmente, atenção, pegue aqui, ó. Coloque aqui essas frases para você entender uma coisa muito séria, muito séria. Ó, visão é uma coisa tão séria. Oh, meu Deus, calma, eu errei aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui. Muito bem. Sabe por que a gente tem que... Por que a Bíblia diz que Deus pediu para o profeta escrever a visão nas pedras? Anote isso aqui, ó. A visão vaza. Por mais que as pessoas digam que já entenderam a visão, você tem que repetir a visão o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, porque visão vaza. Visão e cultura, gente, precisam ser reforçadas continuamente ou desaparecerão. Você precisa ter uma visão. Gente, toda hora eu tenho que explicar a visão. Nossa visão aqui é uma igreja que se organiza a partir do direcionamento da visão de igrejas com propósitos. Eu não sei qual é a visão da sua igreja. Ah, pastor, a minha é de uma igreja batista tradicional, não tem problema. Pastor, a minha é de uma igreja em células. A minha é de uma igreja movida por 5S, 10S, sei lá. Ah, pastor, a minha igreja ela está pautada na visão do crescimento natural. Não importa qual seja a sua visão. Não importa. É isso que eu quero que você entenda. Não importa qual seja a sua visão. O que você precisa entender é que a visão, ela precisa ser constantemente ensinada, comunicada, compartilhada. E aí está a questão. Aqui vem um grande alerta. Vamos lá? Um grande alerta, porque na hora que o foguete está quase subindo, por que é que ele parou de subir? Por que na hora que você viu que sua igreja estava quase decolando, você viu novamente a estagnação? Pega aqui essa visão que eu acabo de mandar para vocês. Alerta! Quanto mais envolvente sua visão for, mais progresso você fará. A falta de crescimento numa igreja, gente, é por falta de uma visão clara. Quanto mais progresso, mais opções você terá. E quanto mais opções, mais você será tentado a perder o quê? O foco. E o jeito mais rápido de perder esse momento aqui é uma palavra latina, ok? A palavra está no latim. Esse grande momento, esse momento do foguete subir, é quando você perde o foco. Eu pergunto aqui aos discípulos e aos meus mentorados: quem aqui tem facilidade em perder o foco? Manda aqui uma mensagem. Pastor, tá aí uma coisa que eu perco muito fácil, o foco. Todo pastor e líder, principalmente de igreja pequena, tem uma facilidade muito grande de perder o foco. Por quê? Porque tem essa facilidade? Porque uma vez que você não tem uma grande equipe para te ajudar, você tem que fazer muita coisa, não é isso? Você tem que o tempo todo fazer uma coisa, fazer outra, o tempo todo você tem que dar conta disso, daquilo. Então, a facilidade que um pastor de igreja pequena tem de perder o foco é muito grande. Gente, espera aí. Deixa eu pegar água aqui para mim. Só um minuto. Esse fundo que vocês estão vendo aqui não é um fundo falso, não, tá? É o meu gabinete pastoral. Viu, gente? Esse fundo que vocês estão vendo aqui não é um fundo falso, não. Aqui é tudo realidade. Aqui é meu gabinete pastoral, de onde eu mentoreio as pessoas e os pastores e faço as conferências online. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sobre perder o foco? Se você tem essa dificuldade, você precisa trabalhar isso em você. Esse era um dos grandes pecados da minha liderança.
E eu tive que ouvir isso do conselho da minha igreja. Pastor, nós admiramos muito você, mas você perde o foco muito rápido. Tem mais alguém aqui que já cometeu esse pecado? Não. Bota a mãozinha aqui. Tem algum outro pecador que admite que já perdeu o foco no ministério? Porque eu já perdi o foco no meu ministério várias vezes. Várias vezes. E quando a gente perde o foco, a gente se perde. E quando a gente se perde, a igreja também se perde. E quando todo mundo se sente perdido, todo mundo se sente inseguro. E viver com um pastor inseguro é terrível, não? Vocês concordam comigo? Quando a igreja percebe que o pastor não sabe para onde está indo e não sabe para onde está conduzindo sua igreja, gente, não tem como a igreja ficar feliz com seu ministério. É impossível. Então você tem que definir uma visão clara, consistente, uma visão que te mantenha no foco, porque a visão vaza. E se ela vaza, você tem que comunicar o tempo todo. Então, se você quer que o foguete da sua igreja suba, se você quer que o foguete da sua igreja avance, você precisa compreender que a visão é o primeiro fator que você precisa compreender. Vamos lá para o segundo fator? Vamos lá. Como é que esse foguete pode subir? Deixa eu ler aqui um comentário que alguém mandou aqui. Quando eu perco o foco muito rápido. Quando estou fazendo uma tarefa e surge outra, eu costumo começar a última e deixar a primeira um pouco de lado e acabo me perdendo. É verdade. Todo pastor e todo líder enfrenta isso. Mas vamos lá, vamos para o segundo. Como é que o foguete ele sobe? Primeiro, quando ele é acendido por uma visão. Mas segundo, o foguete sobe quando ele é ativado pela fé. Anote aí. Segundo fator importantíssimo para que seu ministério ele decole, tá? Gente, a gente precisa compreender que sem fé é impossível agradar a Deus. Imagine liderar uma igreja. Deveria ter esse acréscimo, não? Vamos convidar os escribas que fizeram a nossa Bíblia chegar até nossas mãos, porque deveria ter assim no versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas também sem fé é impossível ser pastor. O que é que os irmãos acham disso? Um pastor sem fé, um pastor que não acredita em milagres. Gente, não tem jeito. Você lidera com uma fé ousada, que te leva a ter um pensamento grande. Sabe? Talvez você tenha várias razões para não estar realizando sua visão, mas você pode inventar desculpas ou fazer progresso. Mas você não pode fazer os dois. Porque se você acredita que algo é possível, você vai provar também que não é. Presta atenção, se você não acredita, melhor dizendo, que algo é possível, você realmente vai provar que não é. Eu tenho que botar essa frase aqui para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer. Presta atenção. Quando a gente não tem fé, a gente sempre inventa desculpas. Porque ou você inventa desculpas no ministério, ou você faz a igreja progredir com a condução do Espírito Santo. Mas não dá para fazer os dois. Não dá para ficar a vida toda se desculpando e dizendo: o foguete não sobe porque nós somos uma igreja pequena, eu estou numa cidade pobre, eu sou um seminarista, eu não fiz mestrado e nem doutorado que o pastor Oséias fez, aqui não, a coisa não funciona porque eu estou numa geografia desafiadora, o povo da minha igreja é difícil, pastor, o senhor está falando isso, mas aqui não tem jeito, o foguete aqui nunca vai decolar. Preste atenção. Ou você inventa desculpas, ou você faz progresso na sua vida ministerial. Mas não pode fazer os dois. Ou você dá desculpas, ou você progride. Ou você progride, ou você dá desculpas. Você fica com que parte? Lembre-se que Maria ficou com a melhor parte. Você fica com que parte? Com progresso ou continuar dando desculpas? Sabe por quê? Se você não acredita que algo seja possível, você vai provar com as suas atitudes que não é mesmo. A igreja não acredita nos seus projetos porque ela percebe que você mesmo não acredita. Você mesmo não tem fé para acreditar. E porque você não tem fé, se prepare, porque hoje vai ser liberado um vídeo que eu produzi, mais um conteúdo, falando sobre o maior segredo do ministério para que a igreja decole.
e eu já vou entregar esse segredo aqui, mas depois você assiste esse vídeo também lá no meu canal do YouTube. O maior segredo, meus irmãos, é a oração. Não adianta você ter uma estratégia definida, não adianta, mas agora que eu implantei a igreja em células, agora que eu implantei a igreja com propósitos, agora que eu implantei a igreja multiplicadora, agora vai, agora vai, agora vai. Meus irmãos, é muito bom ter uma metodologia, é muito bom ter uma estratégia, mas se você não tem fé para acreditar que Deus está aprovando o seu ministério, o negócio não funciona, meus irmãos. Não funciona. Essa é a grande verdade. E para você ter fé, você tem que orar. E, infelizmente, muitos líderes e pastores são preguiçosos. Nem sequer eles gastam tempo com Deus, nem sequer eles investem na sua própria vida de oração. A nossa igreja agora, toda primeira sexta do mês, a gente fica aqui fazendo vigília de oração. Na minha igreja agora tem torre de vigília. Ontem passamos 30 horas ininterruptas orando. Presta atenção. No dia de ontem, de quarta-feira até ontem, nós passamos quase 30 horas ininterruptas de oração com a igreja. Depois que esse tempo passou, eu ainda fui orar em um determinado lugar, afastado da cidade, e fiquei ali até meia-noite buscando ao Senhor com alguns irmãos e com vários irmãos da igreja online comigo, até quase meia-noite. Fizemos agora implantamos uma ideia que toda quinta-feira a igreja faz jejum. Toda quinta-feira a igreja faz jejum e se dedica à oração. Todo domingo nós temos plantão de vigília dentro da igreja, durante todo o domingo da igreja. Sabe o que é isso? Porque nós estamos acreditando que é a fé que move todas as coisas. A fé é você acreditar. Entende? Então, muitas vezes você não quer atravessar a linha. Você tem que atravessar. Existe uma ideia que vem do livro do Greg Rochelle. Preste atenção. Que significa, em cada organização, você tem 3 linhas de comprometimento. Preste atenção. Se você não tiver fé, você não atravessa a terceira linha. Veja aí se vocês pegam essa visão aqui agora. Toda organização cruza, presta atenção, toda organização ela tem 3 níveis de comprometimento. Há sempre 3 níveis. Que é a primeira linha. Acredito o suficiente para me beneficiar da missão. Pastores e líderes que só acreditam se o que eles estão fazendo na igreja beneficiam eles. Essa é a primeira linha. Muitos pastores e líderes fazem porque querem ser beneficiados. E Deus não honra isso. Vocês concordam comigo? Ele não quer fazer a igreja crescer porque Deus está querendo que a igreja dele cresça. Ele quer fazer a igreja crescer para aumentar o salário dele. Deus não honra isso. Esse crescimento não vem de Deus. Ok? Para você fazer a igreja crescer, para você ganhar mais, você não precisa ter fé. Basta você ter uma boa gestão administrativa. Essa é. Mas tem a segunda linha. Acredito o suficiente para contribuir confortavelmente com a missão. Essa é a segunda linha. É quando você começa a acreditar mais a ponto de contribuir. Mas você não contribui de forma radical. Você contribui confortavelmente. Mas quem tem fé cruza a terceira linha. Qual é a terceira linha? Acredito o suficiente para dar minha vida à missão. E é aqui que o foguete começa a subir. Porque você já tem a visão. Qual é o primeiro fator? A visão. Qual é o segundo fator? A fé. É a fé que alimenta isso. A fé que faz você acreditar, como disse Paulo, gastei a minha vida mesmo sabendo que seria amado menos. Ai, meu Deus do céu, quando Paulo diz isso, isso estremece qualquer pastor. Paulo disse, quanto mais gastei a minha vida por vocês, menos amado eu fui. Alguém de vocês aqui assistiu o vídeo que eu liberei ontem? O conteúdo que eu liberei ontem, que pastor que vive buscando validação, desiste do ministério. Por quê? Porque nem sempre o reconhecimento virá. Porque se você não tem fé para acreditar o suficiente de que o que você está fazendo na igreja que você está
merece que você entregue a sua vida. Você tem entregado mesmo a sua vida? Meus irmãos, tá aí uma coisa que Deus tem me ensinado, a ser mais generoso. Eu acho que eu era meio pão duro. Alguém aqui não? Alguém aqui confessa isso? Não. Sabe, eu acho que eu era meio pão duro, eu segurava muito. E até isso Deus tem me ensinado, meu filho. Invista dinheiro no seu próprio ministério. Sabe, de chegar e convidar todo mundo da igreja, convidar muita gente, convidar ministérios, e eu mesmo pago a conta. Eu mesmo vou lá e invisto. Eu digo, Senhor, se a igreja não tem para investir, eu vou investir. Eu acredito no que eu estou fazendo. Eu acredito que o meu ministério está honrando o Senhor. Eu acredito, Senhor, que meu ministério, meus irmãos, se eu não tiver fé, eu não estou aqui, eu não estaria aqui com vocês. Porque talvez alguém diga assim: ah, pastor, o senhor está perdendo o seu tempo. Pastor, puxa, toda sexta-feira e gravo conteúdo para vocês, e faço mentoria, e faço aquilo, porque eu acredito que se eu não conseguir mudar a história de todos vocês, mas quem sabe alguém vai dizer assim: pastor, aquelas mentorias mudaram minha vida, pastor, olha, aquela palavra que você deu, pastor, aquele slide, pastor, aquele princípio, pastor, aquilo mudou meu ministério. E se mudou, talvez vai mudar também o ministério de vocês. Entende? Então você precisa ter fé. Ou você inventa desculpas ou você faz progresso. Não dá para fazer os dois. Mas para você progredir, você tem que ter fé. Terceiro fator, para a gente ir para o final. O foguete, ele sobe, atenção, o foguete, ele sobe. Presta atenção nesse terceiro fator, tá? Anota aí. Terceiro fator. Primeiro, ele é acendido por uma visão. Segundo, ele é acendido pela oração. E o foguete sobe quando ele é apoiado por sistemas. Aqui está o ponto. Aqui está o ponto importantíssimo. Sistemas. Você tem um sistema? Lembra, o foguete está como? Ele está ancorado, ele está amparado por estrutura, sim ou não? Você entende isso aqui, Paula? Você entende isso aqui, Celso? O foguete, para subir, ele não sobe por si só. Ele está literalmente ali, sendo o quê? Ele está sendo impulsionado por uma tecnologia. Ele está sendo impulsionado, sabe, por combustível. Ele está sendo impulsionado por uma estrutura que foi montada para ele subir. A sua igreja tem um sistema operacional? Ah, pastor, o que é isso? Veja bem. Por que isso importa? Porque os sistemas, quando eles estão muito bem direcionados, quando eles são intencionais, eles sustentam. Sistemas errados ou acidentais podem destruir. Anote isso aqui, vou mandar aqui no chat. Ó, sistemas errados podem destruir tudo que você está fazendo em sua igreja. Ah, pastor, o que é um sistema? Simples. O que é um sistema, Israel? O que é um sistema, Oreste? O que é um sistema? O sistema é como você executa seu o quê. E quem faz o quê, quando e como. Ok? Porque nós falamos sobre o porquê, não falou? O porquê diz respeito... Vamos lá, vamos ver se vocês estão entendendo. Por favor, respondam aqui agora no chat quem pode responder. O porquê diz respeito ao que mesmo? O porquê. Aponta para quê? Porque, veja bem, o sistema, ele aponta para o como. Porque o como vai responder o quê? Como você executa o quê? E quem faz o quê, quando e como, ok? Agora, o porquê aponta para o quê? Que é um dos 4 fatores. Aqui aponta para o sistema. O como, quem faz, quando. Entende, Israel? Tudo isso aponta para o sistema. Mas o porquê aponta para quê? Quem responde? Vamos ver se vocês estão entendendo, gente. O porquê aponta para o porquê sinaliza o porquê é definido pela... Eita, deixa eu botar aqui, deixa eu escrever aqui. Deixa eu ver, Eliabe tá... Ah, muito bem, Eliabe. Aluno aplicado. É isso aí, Eliabe, exatamente. O porquê, Eliabe, é a visão.
Se você não define o porquê, Eliabe, o foguete vai subir, mas ele vai... Você tem que saber, Eliabe, para que planeta você quer ir, entende? Você tem que saber. Você tem que saber para onde você quer levar o foguete. Você tem que saber qual é a direção que você vai dar para o foguete. Essa é a visão, o porquê. Aí vem a oração. Para quê? Para acreditar que ele vai sair do chão, né? Entendeu? Para acreditar que por mais que sua igreja seja pequena, por mais que o negócio seja desafiador, por mais que você esteja numa cidade difícil, mas esse porquê te faz acreditar, sabe? Mas esse porquê te faz dizer para onde você vai levar. Mas você tem que ter fé que ele vai sair. Mas agora você tem que ter um sistema. O sistema, o meu sistema se chama, ó, vou colocar aqui qual é o meu sistema. Ô pastor, eu queria aprender mais sobre o seu sistema. O meu sistema se chama isso aqui, ó. Igreja com propósitos. Esse é o meu sistema. Eu sei como é que a escola bíblica funciona, quem faz, quando faz, como faz. Eu sei como é que meu culto ele funciona, como é que eu organizo meus ministérios, como é que os meus pequenos grupos não competem com os meus ministérios, o que significa o culto de meio de semana, como é que eu vou estabelecer a formação de liderança, como é que eu vou continuar capacitando os líderes, como é que eu vou encaminhar o processo do marketing digital da igreja, por que que agora nós temos uma conferência internacional de igrejas, ou seja... Eu conheço meu sistema. Se você quiser conhecer meu sistema, eu posso te ensinar. Porque no meu sistema, eu respondo qualquer pergunta sobre como executar, o que fazer, quem faz o quê, quando fará e como fará. Eu tenho um sistema. Você tem um sistema que responde a tudo isso? Se você não tem, esse foguete ele não vai sair do chão. Ele não sai. Porque os seus sistemas, veja bem, é uma combinação dos seus sistemas. Olha só, essa aula é importante, não, gente? Essa aula está fazendo diferença para você? Essa aula está sinalizando coisas para você? Eu fico perguntando, né, Israel? Tem essas aulas no seminário, Israel? Eu sei que teologia é importante, Israel, mas sabe o que eu estou descobrindo, Israel, mentoriando pastores? É que eles não receberam, Israel, essas informações, eles não são orientados, eles não são instruídos. O cara sai do seminário sabendo pregar, mas não sabe liderar a igreja. Não sabe. Não sabe liderar, gente. Por isso que eu quero que vocês me ajudem a divulgar a mentoria, me ajudem a trazer mais líderes, mais pastores que precisam disso aqui. Você conhece algum pastor que está precisando dessa aula? Você conhece algum colega seu que precisa ouvir essa aula? Você conhece algum pastor que você conhece? Você conhece, você tem que compartilhar e dizer assim, meu irmão, assiste isso aí, meu irmão. Assiste isso, aprende isso. Vem para o grupo de mentoria, vem para cá. Porque aqui eu estou trabalhando, Israel, uma teologia que tem que entrar no currículo do seminário. Teologia prática, Israel. Teologia prática. Teologia pastoral, prática. Teologia ministerial. Por isso que eu sou doutor em ministério. Eu me formei nisso, me doutorei nisso para poder ajudar os pastores. Que aqui eu não estou ensinando sobre teologia. Eu estou ensinando sobre teologia prática, ministerial. Entende? Isso é muito sério, gente. Israel respondeu, pastor, saímos, mas sem direção. Aprendemos a trocar o pneu com o carro andando com a ferramenta que às vezes não é a certa. Pois é. Olha só. Olha que frase interessante aqui um aluno meu, um mentorado meu, acaba de dizer, pastor, saímos do seminário, mas sem direção, aprendemos a trocar o pneu com o carro andando e muitas vezes usando a ferramenta que muitas vezes não é a melhor ferramenta. Pois é. É por isso que você precisa de um sistema. Pastor, mas o meu sistema é igreja em células. Não tem problema que você implante. Meu sistema é igreja multiplicadora. Meu sistema é crescimento natural. Se você quiser conhecer o meu sistema, eu posso te ensinar. Mas eu também posso te ajudar a fazer o seu sistema funcionar. Você não precisa copiar o meu, entende? Não existe sistema melhor que o outro. Não existe um sistema que seja mais divino e outro não. Não existe sistema operacional que seja divino e o outro diabólico, mas você precisa saber operar o sistema. Você sabe operar o seu sistema? Você tem um sistema? Se não tem,
Eu posso te oferecer o meu e te ajudar, mas também posso te dar assessoria para que você também saiba usar o seu sistema. Tem um aluno aqui que diz, pastor, nem sistema eu tenho. Você tem que ter. Se você quer conhecer o meu, eu posso te mostrar o meu, ou se você quiser ter outro, eu posso te ajudar a montar o sistema. Então, preste atenção. O que é o sistema? É o que você espera e o que você vai permitir. Entendeu? Porque se você quer ter sistemas, atenção, se você tem vários sistemas na igreja, é o que acontece aqui, ó. Mude o que você espera e audite o que você permite. E isso você só consegue se você tiver um sistema claro. Você não precisa criar todos os sistemas. Se você for claro quanto às expectativas, você saberá, e sua equipe também. Vamos para o último fator, para encerrar hoje a aula e irmos para as perguntas. Ok? Quarto e último fator. O primeiro fator foi o qual, gente? A oração. Segundo fator foi o quê, gente? Aliás, o primeiro fator foi a visão. Segundo fator foi a fé. Terceiro fator foi o que, Wallace? Foi o sistema. Você tem que ter um sistema. E quarto fator, aqui, ó, anote. Coragem. Coragem e persistência. O que é resiliência? Vamos lá? Vou colocar aqui no chat, hein? O que é resiliência? É isso aqui, ó. A capacidade de se recuperar e prosperar diante da adversidade. Muitas são as adversidades que vocês enfrentam como pastores de igrejas pequenas. Você precisa ser resiliente. Você precisa ter coragem. Agora, liderar pessoas, sabe o que significa mesmo liderar pessoas? Olha aqui, pega essa visão aqui. Sabe o que é liderar pessoas? Um prazer. Mas liderar pessoas também é um peso, sim ou não? Ok? É um prazer. Quem aqui ama ser pastor? Levanta a mão aí. Mostra a cara aí, todo mundo agora. Pelo menos levanta a mão. Quem ama aqui? Quem é apaixonado de ser pastor? Quem aqui ama ser pastor? Quem ama estar na igreja? Quem ama pregar? Quem ama... Ok. Você ama? Ok. Isso é um prazer. Mas isso também é um peso. Se você não souber trabalhar bem esses 4 fatores, o foguete da tua igreja não decola. Você que chegou depois você assiste o início da aula. Estamos falando 4 forças contrárias que impedem o foguete da tua igreja subir e 4 fatores que impulsionam a tua igreja a decolar. Liderar pessoas é um dom, mas é um fardo, gente. É um fardo. Por isso que você precisa. Se liderar não é ao mesmo tempo. Olha só, quero que vocês leiam aqui comigo. Vamos juntos? Leiam comigo essa frase aqui. Se liderar não é ao mesmo tempo seu maior dom e sua maior dor, talvez você não esteja fazendo isso de forma correta. Se você está liderando e liderar não está gerando dor, você não está liderando. Porque liderar é algo que gera dor. Liderar é algo que gera dor, gera peso, gera fardo, gera desafio. Se você não está liderando, você não está sentindo dor. Mas também, quem não lidera porque não quer sentir dor, quem não lidera porque quer evitar a dor, quem não lidera, por isso que lembra das 4 forças lá em cima, que está aqui no chat, para você que entrou aqui agora, todas as informações estão no chat. Para você, se você quer manter, eu vou até subir aqui o chat, posso? Posso subir aqui o chat? Olha só, lá em cima, quem se lembra? Se você tem medo de pisar no terreno do desconhecido, se você quer o tempo todo se sentir seguro no ministério, se o tempo todo você prefere o caminho mais fácil, e se o tempo todo você quer se sentir confortável, é porque você quer evitar dor. E quem evita dor é porque não está sabendo liderar. Mas também não obterá sucesso no ministério. Não obterá. Não vai conseguir. Ok? Vou mandar aqui algumas perguntas para você e sua equipe, ok? Para encerrarmos a nossa primeira pergunta, segunda pergunta. Já mandei a primeira, estão pegando aí? E vocês vão fazer esse exercício em casa. Você que está nos assistindo depois do vídeo gravado, você que está em casa, que só pôde acompanhar a mentoria. Essa mentoria aqui, ela
faz toda a diferença. Deixa eu tirar a palavra aqui no latim para colocar o momento de de fazer na sua vida profissional. Em que área você perdeu na sua vida ministerial? Ok? Vou botar aqui que nós estamos falando só com pastores. Ministerial, em que área você perdeu o momento, né? Perdeu o momento de decolar, ok? De decolar sua igreja. Deixa eu anotar aqui. Muito bem, sem perceber. A última, aliás, são essas 3 perguntas. Qual dos 4 fatores você mais precisa desenvolver? 2. Qual foi a última vez que você precisou exercer sua resiliência e coragem? 3. Na sua vida ministerial, em que área você perdeu o momento de fazer de fazer decolar sua igreja sem perceber? Ok? Acabo de mandar as 3 perguntas e encerro a minha exposição. Alguma pergunta? E aí, o que você achou dessa mentoria? Alguma pergunta, alguma coisa, alguma contribuição, alguma reverberação? Lembrando que nós estamos gravando aqui, né? Nós estamos gravando para logo depois mandar para vocês o vídeo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Estamos chegando ao final da nossa mentoria de hoje. Seria bom você... Sim, pastor Eliabe. Não é uma pergunta, né? Mas a mentoria que nos traz um incômodo, né? Um incômodo santo. E um desafio pela frente. Então, diante disso tudo aí que nós aprendemos, né? Que foi dito, realmente nós precisamos, falando por mim, né? Eu preciso sair da zona de conforto, né? E o que estava faltando era essa direção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir. Isso aí, pastorzão. Isso aí. Quem mais? Tem alguma coisa? Quer contribuir? Quer fazer? Pode falar. Pastor, bom dia. Bom dia. Onde na caminhada o senhor entendeu e conseguiu identificar os erros ou os problemas que fizeram com que o foguete não decolasse? Vamos lá. Você quer saber dos meus 3 erros, meus 3 pecados mais graves? Vou revelar meus pecados aqui. Quem quer ouvir meus pecados, levante sua mão. Aleluia. 3 erros que eu cometi e que eu peço que vocês não cometam depois que eu corrigir. Eu vou te falar em que momento foi, tá, Alex? Fica tranquilo. Fica nervoso, não. Ô, Alex, aqueles queijos que você trouxe para mim. Ei, glória a Deus. 3 erros que eu cometi, não cometam. Primeiro erro. Falta de consistência. Eita. Eu perdi o foco muito rápido e queria mudar as coisas da noite para o dia. E, sabe, e o tempo todo mudava e nunca continuava. E daqui a pouco mudava e não continuava. E o que começava, parava. E o que começava, não terminava. Ok? Hoje não. Tudo que faço, eu vou e faço e persisto e mantenho e completo. Ok? Porque o Deus que começou a boa obra há de completá-la. A maioria dos líderes deixa as coisas pelo meio do caminho e o povo vê. Não comece nada que você não possa dar continuidade. Isso comunica muito mal para a igreja. Então, antes de começar, reflita. Antes de começar, pense. Antes de começar, ore. Antes de começar, pergunte aos seus líderes. Porque se você não pode sustentar o que você começa, é melhor que não comece, irmão Alex. É melhor que você não comece. Ô Alex, já pensou se eu tivesse começado essa mentoria e já tivesse desaparecido da vida de vocês? Teria comunicado o quê? Se tudo que você viu em mim e admirou em mim, lá no Seminário Teológico Batista Mineiro, e de repente eu desaparecesse do nada, ia comunicar o quê para você? Tá vendo? Foi só um discurso. Mas eu tô aqui, né, Alex?
Nessa brincadeirinha aqui, já são quase 6 meses com vocês aqui. Ok? Isso é persistência. Persistência. 2, segundo erro. Não comunicava aos líderes antes de comunicar para a igreja. Eita, erro que todos os pastores cometem. Não comunique nada do púlpito para a igreja se primeiro você não comunicou para os seus líderes estratégicos. Entenderam? Não faça isso. Se algum líder seu ouvir da sua boca, do púlpito, alguma coisa que ele acha que você deveria comunicar para ele, a partir daquele momento ele já está resistindo ao que você comunicou. Porque os líderes, eles não podem se sentir como? Não podem se sentir fora da construção da visão. Não é comunicar para todo mundo, ok? É primeiro comunicar para quem? Para os líderes, para depois comunicar qualquer coisa para a igreja. Então, hoje, eu não faço nada sem antes consultar meus líderes, sem antes negociar com os meus líderes, sem antes me reunir com os meus líderes, sem antes discutir com os meus líderes, sem antes planejar com os meus líderes. Um grande erro que eu cometi na minha liderança. Mas o meu terceiro grande erro, eu não sei se esse é pior, né? Jesus já me perdoou tanto que eu nem me lembro mais dos erros que eu cometia. É porque eu já corrigi esses erros há muito tempo, então. Mas terceiro grande, assim, não deixava, presta atenção, não deixava a visão clara. Ei, Alex, aqui está o grande problema. O povo não sabia para onde eu estava conduzindo a igreja. Ah, mas o senhor não pregava? Pregava, mas eu não sabia liderar. Pregar não é liderar, ok? A pregação faz parte da liderança, mas não é a liderança. Eu não deixava a visão clara. Todo pastor que não tem uma visão clara, não adianta. 3 grandes erros. Alex, qual é a resposta? Primeiro, eu confessei meus erros, para vocês saberem quais eram os grandes pecados da minha liderança. Ô Alex, sabe quando foi que eu descobri? Quando alguns amigos que eram líderes do conselho me chamaram numa casa à parte e disseram, pastor, nós detectamos, ouvindo a igreja, foi feita uma ouvidoria com os líderes da igreja, e de tudo que foi dito, nós detectamos três pecados capitais na sua liderança, que se o senhor corrigir, o foguete da nossa igreja sobe. E o que foi que eu fiz, Alex? Baixei minha cabeça, ouvi meus líderes e decidi me submeter ao conselho deles. E até hoje, Alex, estes irmãos, eles registram sempre que nunca viram um pastor que se permitiu baixar a cabeça, ouvir o conselho dos seus líderes e corrigir os seus erros. E eles dizem que eles carregam uma admiração muito grande, porque o que é que eles tinham medo, Alex? Que eu conhece o orgulho de todo pastor? Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu não preciso ouvir conselho de ninguém. Eu sou um cara culto, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu fiz teologia. Todo pastor é arrogante. Todo pastor tem tendência a ser arrogante. Não, mas quem entende de igreja sou eu entendo de igreja. Alex, baixei minha cabeça, humildemente ouvi os conselhos. E o foguete da minha igreja, você viu aqui, só está, decolando. E sabe o que eles dizem? Pastor, o maior segredo do seu ministério foi a sua humildade. E por isso nós amamos o Senhor. Entende o que eu estou dizendo? Tem muito pastor que não tem. Tem pastor que não tem humildade de estar aqui, sim ou não? Na mentoria? Não tem, o cara não tem. Então, Alex, foi aí que eu percebi que eu tinha que mudar de rota. E de vez em quando, Alex, a gente tem que mudar de rota, senão o negócio pega. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, senão eu fico aqui a vida toda com vocês, eu tenho outras coisas também. Mas que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, que Deus mostre para você quais são os erros capitais da sua liderança. Que Deus mostre isso para vocês, tá bom? Agora eu estou com uma equipe que está me assessorando, tá?
uma equipe muito legal, onde nós vamos começar a montar grupos, presta atenção, grupos menores de mentoria, ok? Que vão se encontrar comigo, entre 3 a 4 ou 5 pastores. Forme um grupo, nós vamos fazer essa mentoria agora em grupos individualizados, além do nosso encontro, ok? Geral, na sexta. Eu estou oferecendo grupos de mentorias individualizadas para 3 ou 4 pastores que fazem parte da mesma região, que se conhecem, entende? Que tem uma certa afinidade, para a gente rasgar mais o coração, ok? Falar sobre outras coisas. Então, se você quiser, a minha equipe de produção, ela está o tempo todo me assessorando. Vocês têm percebido um nome chamado Iago? Um nome chamado Iago que está aparecendo lá? Ele faz parte da minha assessoria ministerial. Iago e Felipe são os meus assessores ministeriais, tá bom? Então, por exemplo, Tiago pode montar um grupo, Tiago, Alex e Renato, entende? Que são da mesma região. E montar um grupo de mentoria individualizada. E o pessoal da minha assessoria vai conversar com vocês. Agora, gente, eu peço aqui uma coisa importante. Me ajudem a aumentar o número de seguidores no meu canal para que os meus vídeos alcancem mais pastores. Alex, faz uma campanha na sua igreja domingo. Pede para o seu povo. Pede para o seu povo. Pede para o seu povo. Vou colocar o QR Code no banco, falar para o povo, ler o QR Code e já curtir lá. Isso. Ô, Tiago, faz isso aí, Tiago, porque quanto mais. Vocês sabem disso, gente. Quanto mais seguidores eu tenho no YouTube, mais eu alcanço mais pastores. Porque eu sou um peixinho ainda. E eu preciso virar um tubarão no Brasil. Vocês têm que me ajudar nisso. Não é para minha glória. É para a glória de Deus. É para que eu possa ajudar mais pastores. Eu pergunto a vocês, quantos pastores do Brasil de igrejas pequenas estão precisando dessa mentoria? Quantos? Então, Tiago, faz uma campanha aí para o seu povo me seguir no meu canal. É sério mesmo, faz aí. Porque se você falar, seu povo vai seguir. Alex, pastor Eliabe, Israel, quando puder, Celso, Paola, Drake. Você que está me assistindo pelo vídeo, ok? Faz aí que se meu canal cresce, eu abençoo mais pastores. Fala. Tem líder da nossa igreja aí já na mentoria também. Ai, que legal. Que bom, Tiago. Que bom que eu posso também. Tiago, ele também pode fazer parte dessa mentoria individualizada que eu vou fazer de grupo. Tá bom? Amém. Então, fiquem atentos. Um abraço aí para a irmã Clarice, viu? Irmã Clarice deve estar aí por perto aí. Ei, irmã Clarice. Olha, a mentoria de hoje é quase uma aula de 5 anos de seminário, tá, gente? Não é não, Israel? Se você pegar a aula de hoje, dá um norte tão grande, tá? Então, daqui a pouco a gente vai fazer muitas outras coisas por vocês. Então, Deus abençoe vocês, que Deus prospere vocês, Deus guarde vocês, que Deus ampare vocês. Clarice e Tiago, semana que vem vou chamar vocês, tá? Novamente, só com vocês também, mas façam todos aqueles exercícios, assistam tudo aquilo para a gente começar a conversar mais. Mas é isso, estamos caminhando e Deus está conosco. Que Deus abençoe, prospere, guarde, ampare, né? Sigam lá no canal, acompanhem os vídeos. Ontem eu postei mais um vídeo, hoje nós vamos postar mais vídeos também, mais conteúdos também. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Dê um final de semana abençoado. Estamos juntos, em nome de Jesus. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.